Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica. Hoje eu vou apresentar o Plano Diretor de Cidades Turísticas para a disciplina de Planejamento Territorial e Urbano do professor Guilherme, do curso de Turismo da UFVJM. Bem, inicialmente, vamos começar aqui pelo sumário. Na parte 1, vou falar sobre Manaus, os aspectos históricos, geográficos, econômicos e turísticos. Na parte 2, eu vou falar sobre o plano diretor em si, apresentação do plano, zoneamento da cidade, zoneamento e turismo. E parte 3, considerações finais. Bem, parte 1, Manaus. Aspectos históricos. Sobre a criação da cidade, Manaus foi criada no século XVII para demonstrar a presença lusitana e fixar domínio português na região amazônica, que na época já era considerada posição estratégica em território brasileiro. Influência da Amazônia. A Amazônia, de posse espanhola pelo Tratado de Tordesilhas em 1994, manteve-se inexplorada até o século XVI, quando se tornou interessante para os franceses, ingleses e irlandeses, e principalmente de portugueses, que saíram em 25 de dezembro de 1615 de São Luís do Maranhão e chegaram ao Pará, onde, em 1616, instalaram a Baía de Guajará, o Forte do Presépio, nome que fazia referência ao dia de saída do Maranhão. Inspiração para o nome. O nome lembra a tribo indígena Manaus, que habitavam a região onde hoje é Manaus, antes de serem extintos por conta da civilização portuguesa. O seu significado é Mãe dos Deuses. Na economia gomífera, a partir de 1870, Manaus viveu o surto desse tipo de economia, encerrando-se em 1913, em virtude da perda de mercado mundial para a borracha asiática, fazendo com que a cidade retornasse a um novo período de isolamento até o advento da Zona Franca de Manaus em 1970. Bem, nos aspectos geográficos, Manaus tem um relevo de planície, um clima tropical úmido, vegetação e floresta amazônica, os rios que passam pela cidade, Rio Amazonas e Negro, e o bioma é a Amazônia. Bem, dos aspectos econômicos, nós temos como principais atividades econômicas de Manaus o comércio e a industrial. Bem, o produto interno bruto ele é de 85,2 bilhões no ano de 2020, essa foi a estimativa. A renda per capita é de 39.200 no ano de 2020, também uma estimativa. E os aspectos turísticos, pontos turísticos da cidade de Manaus, nós temos o Teatro Amazonas, principal símbolo cultural e arquitetônico do estado. O Teatro Amazonas, localizado no Lago de São Sebastião, no centro de Manaus, mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea do capital amazonense. Foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. O teatro surpreende e encanta pela imponência. Foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966. E o Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. Bem, outro ponto turístico, a praia da Ponta Negra, que é o local onde pescadores trabalhavam, mas hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Também temos o Encontro das Águas, que é o local onde as águas do Rio Negro se encontram com as do Rio Solimões para poder formar o Rio Amazonas. E vamos para a parte 2, né? O plano diretor de Manaus, propriamente dito. O que é o plano? O plano diretor constitui o instrumento básico da política urbana e ambiental do município de Manaus nos termos do Estatuto da Cidade. Quantas páginas? Esse aqui possui 110 páginas. Sobre o que ele fala? Bem, ele fala sobre a ordenação do uso e ocupação do solo e como as edificações devem ser construídas através dos instrumentos de regulação urbana, de intervenção urbana, de controle urbano e complementares, disposições gerais e transitórias do município, disposições preliminares, definições, processos administrativos, direitos e responsabilidades, relacionamento entre o espaço público e a vizinhança,
multas a serem aplicadas, lugares públicos, seu uso e higiene, imobiliário urbano, eventos, atividades econômicas, patrimônio ambiental e etc. Bem, aqui na parte do zoneamento da cidade eu vou falar sobre o município, sobre o zoneamento urbano municipal, sobre as zonas de interesse turístico, gabarito e tamanho dos lotes e sobre as áreas de preservação ambiental e fontes aquíferas. Bem, o município de Manaus ele possui cerca de 2,2 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de 194,7 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que Manaus é a capital do estado do Amazonas. Bem, no zoneamento urbano municipal, nós temos a zona urbana norte, zona urbana sul, zona urbana centro-sul, zona urbana leste, zona urbana oeste e zona urbana centro-oeste. Em Manaus, as zonas de interesse turísticos estão divididas em subsetores, sendo as 3 escolhidas pertencentes aos setores urbano 2 e 4, que estão presentes aqui, setor 2 e setor 4. No setor urbano 2 é a unidade de uso diversificado de verticalização baixa e densidade baixa, manutenção das atividades existentes, integração de atividades e serviços comerciais e industriais compatíveis com o uso residencial. E compreende toda essa parte aqui, olha. Toda essa parte aqui no mapa. Dentro desse setor urbano 2 tem o subsetor Orla Aparecida, que fica aqui. Esse setor, ele abrange a orla do bairro Aparecida, aqui, e tem com uso de diversificação de ocupação horizontal e densidade baixa, situado ao longo da orla do Rio Negro, de incentivo à requalificação urbana, estruturação dos usos residenciais com estímulo às atividades de lazer e turismo, restrição das atividades portuárias e de carga. Então, na Zona Oeste, nós temos aqui, né, uma imagem representando a baixa verticalização, e aqui temos as zonas de interesse turístico, né? Espaço de incentivo ao lazer e ao turismo. Esse aqui seria um espaço, é uma praça. Na zona centro-oeste, que também faz parte do setor 2, ele está nessa parte aqui. Ele abrange o subsetor Orla Centro-Oeste. Abrange essa região, aqui mostrando no mapa, essa região aqui. É de uso diversificado, de verticalização alta e densidade alta, situado ao longo da orla do Rio Negro, de incentivo à requalificação urbana e estruturação dos usos residenciais com estímulo às atividades de lazer e turismo, restrição de atividades portuárias de carga. Então, a zona centro-oeste, como vocês podem ver, verticalização altíssima, tem vários bairros, tem vários prédios aqui. Vocês podem ver aqui também na frente vários prédios um pouco mais baixos também, mas muitos prédios altos. A Zona Sul está localizada no setor urbano 4, que faz parte desse setor aqui, essa região aqui, mais ou menos por aqui. Então, o setor urbano básico é uma unidade de uso diversificado de verticalização baixa e densidade baixa, manutenção das atividades existentes, integração de atividades e serviços comerciais e industriais compatíveis com o uso residencial. Compreende essa região aqui e comporta o seguinte subsetor, que é o subsetor da Ponta Branca Amarelinho, mais ou menos aqui nessa região. Abrange essa orla do Rio Negro, de uso diversificado de ocupação horizontal e densidade baixa, situado ao longo da orla do Rio Negro, integração das atividades de comércio, serviços e industriais ao uso residencial, com apoio ao turismo e o lazer. Então, a zona centro-sul, ela tem baixa verticalização, podem ver as casas são um pouco mais baixas, tem 2 pavimentos no máximo, e menor densidade, então é menos populoso também. E também tem apoio ao lazer e ao turismo, tem essa praça, tem ali a orla
acredito que com algumas balsas e alguma coisa relacionada ao turismo. Mas primeiro a gente tem que ver que Manaus é dividida em cerca de 21 setores e eles representam um conjunto de bairros. Cada setor representa um conjunto de bairros. No gabarito máximo, bairros podem ter edificações de até 4, 8 e 16 pavimentos, dependendo do setor onde está incluso. Sobre o tamanho dos lotes também é a mesma coisa. Setores podem ter tamanho de lotes iguais ou diferentes, variando em metros quadrados e de no máximo 25 mil e no mínimo 160 metros quadrados. Ou, nos maiores, 30 mil metros quadrados e 600 metros quadrados. Esse aqui é o mapa de intensidade de ocupação e gabarito por setores urbanos. Então, tá aqui, não dá para ver direito os setores urbanos, mas é um mapa que mostra, assim, foi retirado do plano. Bem, nas áreas de preservação ambiental e de fontes aquíferas, vou falar sobre as zonas de unidades de conservação, zonas de proteção ambiental, zonas de proteção paisagística, zonas de recuperação ambiental e zonas de controle especial. Então, aqui é um mapa que mostra a qualificação ambiental na cidade de Manaus. Também não dá para ver muito bem. Não dá para ver muito bem como que é feita essa qualificação, mas é isso aí. Que nós temos as zonas de unidade de conservação. Qualquer modificação no uso e na edificação dos imóveis incluídos nas zonas de unidade de conservação deverá ser precedida de consulta aos órgãos responsáveis pela proteção ambiental e planejamento urbano no município. Nas zonas de proteção ambiental é vedada a edificação. Essas áreas correspondem a áreas protegidas por instrumentos legais diversos devido à existência de suscetibilidade do meio a riscos relevantes, submetendo-se qualquer tipo de intervenção ou uso nessas áreas à consulta aos órgãos responsáveis pela proteção ambiental e planejamento urbano do município. Então, acredito que são áreas que representem, né, riscos provavelmente de alagamento ou de deslizamento de terra, ou também são áreas de preservação, né, ambiental mesmo. Zonas de proteção paisagística. São proibidos usos e edificação nessas zonas, e elas correspondem a áreas de proteção da paisagem com características excepcionais de qualidade e fragilidade visual, submetendo-se qualquer tipo de intervenção nessas áreas à consulta aos órgãos de proteção ambiental das esferas federal, estadual e municipal e do planejamento urbano municipal. Então são áreas onde a paisagem ela deve ser protegida. Acredito que mais ali próximo às orlas, né, não devem ter, igual a gente viu, não tem prédios muito altos, por exemplo. As zonas de recuperação ambiental, elas correspondem às áreas em estágio significativo de degradação. São áreas prioritárias para a aplicação de instrumentos de intervenção da operação urbana consorciada, conforme estabelecido no plano diretor. Então, nessas zonas de recuperação ambiental, elas não podem ser construídas porque elas estão em período de recuperação ambiental. As zonas de controle especial são as zonas que correspondem às demais áreas do município submetidas às normas próprias de controle e monitoramento ambiental em função de suas características peculiares nos termos do Código Ambiental de Manaus. Agora, sobre zoneamento e turismo, né? Na questão ambiental, os turistas podem conhecer esses espaços recuperados ou protegidos. Nas zonas de interesse turísticos, elas estão mais voltadas para as orlas do rio, para a orla do Rio Negro e para o centro da cidade, onde estão os museus e equipamentos raros. E as edificações. A cidade não possui grande número de edificações altas, acredito que para se proteger as paisagens. A parte 3 são as considerações finais.
E aqui eu falo sobre a cidade e o plano diretor. A cidade é um local bem dividido, onde são especificadas o que cada área faz. Depender bastante dos rios para o transporte de mercadorias. Possui várias partes do seu patrimônio preservado. Sobre o plano diretor, é um plano interessante, principalmente quando se trata da proteção ambiental, de paisagens e do patrimônio, porém ele não possui uma organização intuitiva. As informações são muito difíceis de encontrar e os mapas presentes no plano estão em péssima resolução, o que dificulta sua análise e apresentação. Essas foram as referências e muito obrigada.